Erros e acertos. O que deu certo e o que deu errado nas nossas apostas no UFC 313. Vamos para esse papo agora. Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal Contragolpe. Eu sou o André e eu vou trazer para vocês uma reflexão que eu faço sempre, mas que dessa vez eu quis compartilhar com vocês. Eu acho que sim, é uma ferramenta e um exercício interessante para vocês melhorarem como apostadores, melhorarem como analistas de lutas aqui, tá? O que eu faço é dar uma olhada no que aconteceu no evento e naquilo que eu tinha analisado, para saber se o que aconteceu era totalmente imprevisível, que aliás é uma característica desse esporte, por isso que a gente gosta tanto dele, né? Nem sempre dá para você adivinhar o que vai acontecer, ou se aquilo tava na minha cara e eu tive um erro de análise. Porque se isso aconteceu, eu tenho um espaço para melhoria. Ainda bem, nos últimos eventos aí, a gente tem tido um acerto de quase 80% entre as apostas, a gente tem acertado a maioria das lutas, tá? E assim, nesse evento não foi assim. Nesse evento foi um evento que eu errei bastante luta e assim, é interessante nesses eventos em que você erra bastante, que você faça essa reflexão. Eu acho assim, em todas as áreas de trabalho, em todas as suas áreas da vida, quando você dá um mole, que você perde, que você erra, é hora de você parar e dar uma olhada com mais calma para saber por que isso aconteceu e você tentar evitar que isso aconteça no futuro. Então assim, vocês sabem que nas minhas lives de análise que eu faço aqui no canal toda semana, eu sempre coloco aquele quadrinho com as principais opções que eu acho que pode acontecer a luta, como é que ela deve terminar, eu coloco as minhas opções de aposta e é baseado nessas minhas anotações aqui, inclusive vou botar as imagenzinhas aqui, é baseado nessas anotações que eu vou avaliar se eu dei mole nas minhas análises ou se era uma coisa realmente imprevisível que me fez errar nesse evento do UFC 313. E para isso vamos começar na primeira luta. Na primeira luta a gente teve o Jordan Santos enfrentando o Ozzy Dias. Nesse evento eu falei o seguinte, eu falei que o Ozzy Dias estava vindo de um nocaute recente, que por conta disso ele provavelmente estaria em uma dificuldade, que ele estava descendo de peso e provavelmente estaria desidratado e que seriam dois fatores positivos para o brasileiro. Falei também que a gente tinha poucos dados de análise dos dois atletas e que era difícil essa análise, mas eu vi uma leve vantagem para o brasileiro. Coloquei nas minhas apostas que a luta passaria de um round e meio, que o segundo round começaria e seria vitória do Jordan, nocaute do Jordan ou uma última opção, decisão do Ozzy Dias. O resultado dessa luta foi decisão pro Ozzy Dias. Então assim, acertei o palpite de mais do que o round e meio, acertei o palpite de que o segundo round começava. Tava entre as minhas três opções de resultado a vitória do Dias por decisão, embora fosse a minha aposta menos provável, tá? Mas estava ali. E cabe que, na minha opinião, essa luta não foi uma vitória do Dias, tá? Eu acho que os juízes pontuaram errado, o pessoal do MMA Decision, dos sites especializados, dos fãs, a maioria absoluta pontuou vitória aí pro Jordan Santos. O Jordan Santos colocou uma mão pesada no iniciozinho do round, o Dias deu uma balançada logo no primeiro round, ou seja, abriu aquela oportunidade que eu tinha falado de talvez o nocaute, ela surgiu, ela não foi concretizada, mas ela surgiu durante a luta. Então assim, é uma luta que eu errei, do ponto de vista das apostas, se você apostou vitória do Jordan, você perdeu seu dinheiro aí, mas eu não considero que a minha análise foi errada, tá? Eu considero que sim, são coisas que acontecem, a gente tem garfos acontecendo, a gente tem má avaliação de juiz, a gente tem o atleta talvez não no seu melhor dia, o Jordan, na minha opinião, estava comemorando muito a luta ali no primeiro round, depois que ele colocou aquela mão pesada, foi chamando a galera e tal, eu acho que ele devia estar um pouco mais focado em conseguir o resultado primeiro e comemorar depois que o braço dele fosse levantado. De qualquer maneira, essa luta pra mim é o seguinte, embora eu tenha errado do ponto de vista das apostas, de ter perdido, tiveram duas análises corretas, mais do que o round e meio e o segundo round começa, e na minha opinião, a minha análise foi correta. Coloquem nos comentários o que vocês acham. A gente errou ou não errou nessa análise? É legal essa reflexão, eu vou conversar com vocês aqui nos comentários e essa participação é bem interessante. Myron Santos contra Francis Marshall. Essa é uma luta que, na minha análise, eu falei o seguinte. Eu falei, o jogo de trocação do Myron é mais forte, ele pode nocautear, esse é um perigo real para a luta, mas o jogo carrapato do Marshall, na minha opinião, que tem mais experiência no UFC, vai falar mais alto, e eu acho que o Marshall vence essa luta na decisão, tá? O que aconteceu de fato no combate, tá? As minhas apostas, eu não coloquei aposta por round, porque tinha a vantagem de nocaute ali do Myron, e as minhas apostas foram Marshall por decisão, ou Myron por nocaute, ou Myron por decisão. Então assim, o que aconteceu no final foi Myron por decisão, que estava dentro do escopo das minhas três opções, embora, de novo, não fosse a minha opção com mais probabilidade de acontecer, tá? A gente teve uma diferença no jogo aí, porque o Marshall, ele só usou o jogo de grappling dele mais pro final da luta. No início da luta, ele se testou contra o Myron, e se testando contra o Myron, conseguiu colocar mão pesada e balançar o brasileiro. Isso estava totalmente fora do meu escopo, tá? Eu não imaginei
que o Marshall fosse capaz de fazer isso. Ele me surpreendeu positivamente, adicionando ainda mais na direção do que eu tinha apostado. Na minha opinião, essa luta foi o maior garfo dessa noite, tá? Eu acho que não tem a menor condição de terem dado a vitória pro Myron. Mas sim, se você apostou no Myron, você perdeu, tá? É o que aconteceu. Nessa luta aí, na hora da luta, a luta tinha acabado, ainda não tinham colocado o resultado. Eu tinha uma opção de cash out em que eu saía com 99% do lucro da vitória do Marshall. Não tinha dado resultado, mas os apostadores tinham desistido da luta, falando, beleza, é vitória do Marshall, a gente já perdeu. Eles abriam mal aí, digamos assim, né, desse resultado. Você podia dar um cash out e sair com a grana toda. Eu falei, não preciso sair porque o Marshall com certeza venceu, eu não quero 99%, eu quero 100%. E aí veio o garfo. E eu acabei perdendo o valor inteiro nessa luta. Então assim, ponto que você pode aprender nesse combate. Se você tiver com uma vitória na mão e tiverem te oferecendo um cash out com 99%, saia! Esse 1% não vale o risco de garfo. Em mais de 1% das lutas você tem garfo no MMA. Então assim, fique esperto, tá? Eu aprendi com isso e é uma coisa que a gente pode trazer aí para os próximos resultados. Inclusive, na luta do Jordan eu poderia ter feito a mesma coisa, que foi a luta anterior, tá? Tinha uma vantagem para poder sair um cash out antes do resultado oficial. Se eu tivesse saído, eu tinha saído com a grana nos dois resultados. E eu não fiz, tá? Então, assim, trazendo a realidade para vocês, o que foi que aconteceu pra gente poder melhorar naquilo que a gente faz aqui de análise do combate. Eu considero que eu fiz a análise correta, tá? O Marshall era mais experiente e como mais experiente, na minha opinião, venceu a luta e saiu com a vitória. Então, vi aí o Marshall vencendo o combate, embora não tenha saído com resultado. Para mim, essa análise minha foi correta. Coloca aqui embaixo se vocês acham que a gente fez alguma coisa errada na análise, tem alguma coisa que a gente não viu. Alex Morono contra Carlos Real. Essa luta eu falei o seguinte, que o Carlos Real não tinha sido testado ainda, que ele só tinha vencido o Rinat lá numa única luta no UFC, que o Rinat mais perdeu do que o Carlos ganhou e que não dava para subestimar o Morono para fazer esse combate. Essa é uma análise completamente errada, tá? Essa é uma análise completamente errada, mas era uma análise que eu vejo que eu não tinha condição de fazer uma análise melhor. Por quê? Porque a gente realmente não tinha dados do Carlos Leal. Tinha que ter tempo para poder assistir vídeos antigos do Carlos Leal. Eu tinha que ter tido tempo para poder ver lutas do Carlos Leal, para poder colocar e fazer essa análise. Estatisticamente, eu não tinha número para fazer essa luta. Provavelmente o melhor que eu deveria ter feito nessa luta foi o que eu falei que faria, que era não apostar, porque estava uma odd de 1.13. Uma odd de mais de 90% para o brasileiro, sem que ele tivesse sido testado de fato dentro do UFC. Então, talvez sim, numa odd tão apertada, o que você pode fazer é não apostar. Sabia que você pode não apostar? Essa é uma opção. E eu cometi o erro aí de ir contra o Carlos Leal. Eu coloquei uma fração da minha odd, normalmente eu pego uma stake, dividi ela em 4 partes, peguei 25% só do valor e apostei contra o Carlos Real numa expectativa de que o Morono venceria o primeiro round e eu teria uma odd subindo nesse momento, poderia dar um cash out e fazer uma grana arriscando pouco. Eu perdi? Perdi uma stake inteira? Não, perdi 25% de uma stake, que assim, é uma perda aceitável quando a gente tá no jogo de apostas, você vai perder alguma coisa. Não fuja do hedge, o hedge vai te pegar. Mas foi uma análise equivocada, porque foi uma análise baseada em poucos dados, tá? Então assim, talvez em lutas assim no futuro, o melhor seja falar, gente, eu não consigo avaliar isso, vou olhar os vídeos antigos e vou para tentar fazer uma aposta mais precisa, ou então eu simplesmente não vou olhar vídeo antigo e nessa luta eu não vou entrar, vou esperar o live para ver o que está acontecendo. Talvez teria sido uma boa. Então assim, das lutas do evento, essa foi a primeira que eu fiz a análise errada pro evento e realmente errei feio aí em confiar numa habilidade do Morono que ele não apresentou pro combate. A diferença de tamanho, inclusive, era gigantesca. Isso deveria ter ficado mais claro para mim. O Carlos Miranda parecia um atleta da categoria de cima, tá? E isso é um fator muito relevante e eu não levei isso em consideração o tanto que eu deveria ter levado. Bruno Huck contra Armen Petrosyan. Para essa luta aí, eu apostei numa vitória do Bruno Huck por nocaute no primeiro round, tá? Apostei que o Bruno Huck usaria um jogo de queda, conseguiria uma boa vitória e sairia com o braço levantado. O Bruno Huck venceu por finalização no segundo round, colocou mãos pesadas no Petrosyan, a mão dele entrou no primeiro round, o Petrosyan balançou. Então assim, eu não considero que minha análise foi totalmente equivocada, embora o resultado, que seja a finalização do Bruno, não estava na minha lista, tá? A minha lista de vitória aqui foi Bruno por nocaute, Bruno por decisão, Petrosyan por nocaute, Petrosyan por decisão. Eu não vi a possibilidade de finalização aparecendo para esse combate. Qual foi meu erro aqui? Meu erro aqui foi ouvir as entrevistas do Bruno Huck, tá? Porque assim, a gente tem que entender, e eu preciso entender principalmente,
que o que o atleta fala nas entrevistas não tem o peso da ação do atleta dentro do cage, tá? O Bruno Huck falou, eu vou usar o judô, eu vou quedar, eu vou buscar o jiu-jitsu, ele até falou de jiu-jitsu, tá? Mas assim, quando ele fala em buscar queda contra um cara que foi nocauteado recentemente, que era o Carlos do Petroja, eu falei, vai quedar e vai de ground and pound, acabou a luta. E a gente viu uma luta em que o Bruno quis trocar. As entradas de queda do Bruno, desculpa aí Bruno a sinceridade, mas foram lamentáveis. Foram extremamente cantadas, tá? O Petrojan via a 1 quilômetro a tentativa de queda do Bruno. Então, assim, não foi bem abaixo do que eu esperava para um atleta de judô que o Bruno é. Tá? Ele entregou quedas muito piores do que eu imaginava. E essa finalização ali veio por, assim, não vou dizer que foi sorte, mas foi uma oportunidade que passou na frente dele e ele pegou. Porque não foi uma coisa construída pelo Bruno. Não foi uma coisa construída pelo Bruno, tá? Então, assim, essa aí eu entendo que apesar de eu ter me dado bem, apesar do Bruno ter vencido, apesar de eu ter apostado no Bruno por via rápida, ele ter ganho por via rápida, a minha análise foi imprecisa, tá? E a minha análise foi imprecisa porque eu levei em consideração argumentos da entrevista do Bruno que eu não deveria ter levado em consideração. Mais vale quantas quedas o cara tentou nas últimas lutas e quantas vezes ele foi efetivo nas quedas do que ele falar que vai buscar o jogo de queda porque ele tem um histórico de judô. Então, assim, fica a lição aí para as próximas análises, fica mais esperto. Apesar do green, fica a análise, o recado pra gente avaliar isso melhor pro final. Se você viu coisas diferentes, coloca nos comentários. Pra cada luta, coloca aí nos comentários que eu quero saber o que vocês estão achando. Joshua Van contra Rei Tsuruya. Essa é uma luta em que, na minha avaliação, eu coloquei que a gente teria um duelo de estilos, que o Joshua Van tinha uma defesa em pé de queda muito consistente, que ele venceria o combate defendendo as quedas do Tsuruya, tinha um risco do Van conseguir um nocaute colocando os golpes no Tsuruya, tinha um risco do Tsuruya buscar uma finalização se conseguisse derrubar o Van. Todas as coisas a gente teve oportunidade dentro da luta. Teve oportunidade de Tsuruya finalizar, teve a oportunidade do Joshua Van nocautear, principalmente no finalzinho, que o Tsuruya estava muito cansado, o Joshua Van estava acertando ele boas mãos, mas o que aconteceu no desenrolar da luta foi aquilo que eu tinha previsto. Então essa luta aqui, na minha opinião, foi uma luta que foi um acerto, tá? Eu fui conservador e não quis colocar que assim, vai durar mais do que um round e meio, que o segundo round começa. Eu não coloquei exatamente isso, porque eu tava com medo do poder de nocaute da finalização, mas eu fui de vitória do Van por decisão, tá? E foi o que aconteceu. Vitória do Van por decisão, acho que a gente não teve dúvida nesse combate. Essa luta aí, eu acho que eu analisei de um jeito, a luta aconteceu exatamente do jeito que a gente esperava, não teve surpresas, e a gente teve um bom resultado aí com o Green vindo com a vitória do Joshua Van. Bob Green ou King Green que enfrentou o Mauricio Ruffy. Essa é uma luta em que eu esperava um jogo de trocação mais longo, tá? Eu achei que era uma luta que os caras iam ficar trocando, que iam ficar se experimentando. Eu achei que o fato do Green controlar a distância e manter a distância ia atrapalhar um pouco o Ruffy de conseguir sua pontuação por nocaute. Eu falei nessa luta que o Ruffy às vezes fica buscando golpe plástico em vez de buscar o resultado da luta e que isso poderia atrapalhar ele e que por conta disso eu achava que essa luta podia ir para decisão. Né? Eu não falei de ir para mais do que um round e meio ou o segundo round começa nessa luta, porque eu sabia que tinha poder de nocaute, tanto do lado do Ruffy quanto do lado do Bob Green. As minhas apostas para esse combate foi Ruffy decisão ou Ruffy nocaute, e depois Bob Green decisão ou Bob Green nocaute, tá? Eram as possibilidades que eu tava vendo. A decisão pro Ruffy, em vez de botar o nocaute como primeira opção, vinha muito disso, né? Do Ruffy buscar o golpe plástico em vez de buscar o golpe efetivo. Nessa luta, o Ruffy foi brilhante. Ele conseguiu juntar as duas coisas. Ele conseguiu o golpe plástico e efetividade num único movimento, num chute rodado fantástico, que deve ganhar aí o melhor nocaute de 2025. Foi realmente muito, muito preciso, muito bonito, limpo, a pancada seca, o Bob Green não tinha pra onde ir. Então, assim, foi uma análise em que teve um erro, mas teve um erro por um unicórnio, tá? Quantas vezes um cara consegue um chute rodado desse, um nocaute como esse? Eu acho que, eu não entendendo que eu errei essa análise, eu não mudaria a minha análise baseada no que eu fiz, tá? Porque assim, André, se a gente tiver 10 lutas do Ruffy, será que ele vai conseguir 10 golpes em que a plasticidade e o nocaute vão aparecer no primeiro round? Eu sinceramente acho que a chance disso acontecer é pequena, tá? Então se tivesse uma outra luta do Ruffy contra um trocador que controla a distância, talvez eu colocasse decisão de novo, tá? Talvez eu colocasse decisão de novo. Eu acho que foi genial o Ruffy
Mas assim, é genial e é brilhante porque é difícil de acontecer. Então não dá pra você ficar apostando na coisa que tem baixa probabilidade de acontecer. Então, entendo o meu erro aí. Eu fui de Ruff, ele venceu, então tem um green associado aí à vitória do Ruff, mas eu acho que o nocaute brilhante do Ruff nem sempre vai aparecer, tá? Então assim, tem um ponto ali, o Ruff sobe degraus na minha avaliação, tá? Sobe degraus na minha avaliação. Na próxima avaliação vou ser um pouco mais cuidadoso em relação ao poder de nocaute, dependendo principalmente da condição do adversário dele, né? O Bobby Green tá com 38 anos e vinha de alguns nocautes. Eu talvez tenha subestimado a capacidade de resistência do Bobby Green por conta da movimentação dele, e eu não devia ter feito isso. Mas fora isso, eu acho que foi uma análise ali ok, tá? De 0 a 10 foi uma análise nota 5. Eu não me vejo como um erro total nessa análise aí, apesar de não ter sido a minha primeira previsão no nocaute do Ruff, ter sido a minha segunda previsão, eu acho que foi ok esse resultado. Amanda Lemos contra Yasmin Lucindo. Essa luta foi head, tá? A minha aposta era que a Yasmin Lucindo usaria o jogo de queda e por conta disso sairia com a vitória. E a gente teve a Yasmin Lucindo sendo quedada e controlada no solo pela Amanda Lemos. Assim, não tinha como eu ver isso. Não tinha como eu ver isso, tá? A Amanda Lemos realmente tirou um coelho da cartola. Eu não acho que isso aí foi um erro de análise. Eu acho que essa aí é das coisas do MMA que torna o esporte legal, torna o esporte imprevisível. A Amanda Lemos é uma atleta mais velha, com 37 anos, que perdeu para lutadores do jogo de grappling e dessa vez ela trouxe o grappling, ela quedou, ela buscou o jogo de queda e ela controlou a Yasmin Lucindo na área dela. É uma declaração gigantesca aí da Amanda Lemos de que ela ainda tem condição de lutar nessa categoria, batendo a Yasmin Lucindo desse jeito, na minha opinião, sem sombra de dúvidas, um atropelo. As minhas previsões tinham sido Yasmin Lucindo por decisão, a Amanda Lemos por nocaute ou a Lucindo por finalização. A Yasmin Lucindo só chegou perto de finalização ou de alguma vantagem no terceiro round, quando ela conseguiu quedar e cair por cima. E, assim, os dois primeiros rounds foram rounds completos da Amanda Lemos. Eu acho que, pelos dados da Amanda Lemos, não dava para adivinhar. Eu, pelo menos, não consigo ver. Se vocês viram em algum número que dava para ver isso e eu não vi, por favor, me ajudem a me tornar um analista melhor, me dizendo onde é que eu não enxerguei isso. Porque eu não consegui ver um lugar em que eu falo assim, nossa, olha aqui, a Amanda Lemos nessa ocasião busca queda, nessa ocasião ela controla melhor. Eu não consegui ver isso. Se eu tivesse visto, talvez tivesse ido nela, porque um ponto que a Amanda Lemos tinha de vantagem era que ela estava lutando no alto nível há mais tempo, tá? Os adversários da Amanda Lemos são de níveis bem superiores aos adversários da Yasmin Lucindo. Na verdade, essa era a principal vantagem, além do poder de nocaute, que a Amanda Lemos levava. E jogo de grappling, realmente, eu não consegui ver. Eu olhei as estatísticas de novo e não vi. Então, assim, se vocês viram, me digam onde é que vocês viram, como é que vocês analisaram essa luta aí da Amanda Lemos contra o Lucindo. Alguém previu que a Amanda Lemos poderia quedar a Yasmin Lucindo e fazer esse jogo de grappling? Se você previu, coloca aqui nos comentários, por favor, que eu quero saber como é que vocês chegaram nessa conclusão para eu aprender com vocês. Ó, Jalin Turner contra Inácio Barramontes. Essa é uma luta que realmente também difícil de prever. A minha avaliação era um jogo de trocação, era um jogo em pé dos dois atletas. Eu via vantagem no jogo de trocação para o Jalin Turner, atleta mais experimentado. Coloquei ele como favorito. Ele estava como zebra nas bolsas de apostas por conta da derrota dele para o Moicano. E o tipo de derrota que ele teve, na minha opinião, é o tipo de derrota imprevisível, tá? A gente tem o Turner bem melhor historicamente no jogo de finalização do que o Barramontes. O Barramontes é um atleta mais unidimensional, mais buscando jogo de trocação. E o Jalin Turner comete um erro assim, grotesco no jogo de defesa, né? Ele estava com o braço sendo seguro ali, em vez de tentar colocar o segundo braço para evitar o triângulo, ele tenta dar uma cotovelada e o Barramontes dá um triângulo ali com ele usando as pernas, um triângulo de iniciante, um triângulo que você pega a faixa branca. Então, assim, é um vacilo inacreditável do Jalin Turner para esse combate. Eu, sinceramente, assim, analisei errado, tá? Analisei não, eu tive o resultado errado. Eu tinha botado o Turner por decisão ou finalização, vocês sabem, eu botei finalização pro Turner. Ou nocaute pro Barramontes ou decisão pro Barramontes. Tinha risco de vitória por via rápida dos dois lados, não botei o round. E acabou que veio essa finalização infantil sofrida pelo Jalin Turner, tá? Não sei se alguém foi capaz de prever a finalização do Barramontes. Se foi, de novo, como é que vocês fizeram essa avaliação? Coloca nos comentários, quero saber de vocês.
E de novo, eu não acho que eu fiz uma análise errada, acho que assim como a Amanda Lemos, essa luta do Jalin Turner é aquele resultado que o atleta puxa da cartola um comportamento fantástico que traz um resultado que não dava para prever. Acho que para Amanda Lemos e para o Jalin Turner, o problema não foi a análise, o problema foi a inovação, tá? No caso da Amanda Lemos, um upgrade, e no caso do Jalin Turner, um downgrade terrível, que acabou fazendo com que aparecesse um tipo de resultado que não era uma coisa que, na minha opinião, era previsível para essa luta. Justin Gaethje contra Rafael Fiziev. Essa é uma luta de dois atletas do jogo de trocação, dois atletas extremamente violentos que entregaram justamente aquilo que a gente esperava que eles fossem entregar, tá? A gente teve um jogo de trocação fantástico entre os dois. Eu tinha falado que o Justin Gaethje é um atleta que tem poder de nocaute muito bom, que ele poderia encontrar ali o Rafael Fiziev, principalmente porque o Fiziev está um tempo parado, vindo de lesão, e realmente o upper colocado pelo Gaethje entrou ali em cheio, ele quase conseguiu um nocaute, o Fiziev deu uma balangada muito grande ali, o Fiziev também conseguiu bons momentos, reversão de quedas e quedas dos dois atletas, mas basicamente a luta acabou ficando na maior parte do tempo do jogo de trocação. Foi uma luta bem interessante, assim, dentro daquilo que eu tinha previsto que ia acontecer, tá? A minha previsão é que poderia ter nocaute para os dois lados ou decisão para o Gaethje. No caso, o que aconteceu foi uma decisão para o Justin Gaethje. Então, eu botei nocaute do Gaethje no segundo round, ele quase nocauteou com aquele upper no segundo round. A decisão do Gaethje e a última opção, o Fiziev encontrando a mão e nocauteando. Então, assim, considero essa luta aí que eu acertei na análise, eu acho que a gente não teve surpresas durante a luta e que o resultado foi bem aquilo que eu estava esperando, tá? Uma luta aguerrida, uma luta tensa, com possibilidade de nocaute para os dois lados, mas com a leve tendência para o Justin Gaethje, que acabou saindo com a vitória na luta. Alex Poatan Pereira contra Magomed Ankalaev. Essa é uma luta interessante porque essa luta eu acho que a minha análise teve erros, tá? O principal erro da minha análise, nesse caso aqui, foi subestimar a capacidade de trocação do Magomed Ankalaev, tá? O Magomed Ankalaev é um cara que a gente sabe que tem jogo de queda e eu imaginava que ele buscaria a queda desde o primeiro segundo de luta para tentar derrubar o Poatan. O que eu falei nessa luta foi, o Ankalaev vai buscar queda, buscar queda, buscar queda. O Poatan vai ficar de pé e vai conseguir nocautear, tá? E a minha expectativa para essa luta era Poatan vencendo por nocaute, ou Ankalaev vencendo por decisão, ou Ankalaev vencendo por nocaute. Então, o que aconteceu que é o Ankalaev vencendo por decisão era a minha segunda opção de resultado para esse combate, que era justamente se a mão do Poatan não entrasse. E não entrou, tá? O que me surpreendeu da parte do desenrolar da luta, assim, embora o resultado esteja ali dentro do meu escopo de apostas para poder fazer a minha graninha, né, apostar que dava mais do que round e meio, que o segundo round começava, que dava mais do que 2 rounds e meio, que eram coisas que eu falei que a gente poderia apostar nesse combate. O que eu acho que desenrolou de forma diferente foi o fato do Ankalaev ter conseguido, com a ameaça do jogo de queda dele, tá, ter travado tanto o jogo do Poatan, que não conseguiu soltar o seu jogo todo, do Ankalaev ter colocado a mão mais pesada da noite, ou seja, o golpe mais pesado no rosto, que fez o atleta balançar, não foi colocado pelo Poatan, foi colocado pelo Ankalaev. E, de novo, nessa noite, eu acho que a gente entra também naquele aspecto da luta da Amanda Lemos e da luta do Jalin Turner. A gente não tinha dado para prever que isso ia impactar tanto na performance do Alex Poatan, tá? Vai ter muito engenheiro de obra pronta que vai dizer, era óbvio que isso ia acontecer, mas assim, olhando para os números, eu via uma vantagem no jogo de trocação do Poatan, vantagem de envergadura, experiência no jogo de striking, poder de nocaute, ele tinha as ferramentas para ter vantagem ali. É claro que você pode avaliar assim, que os dados do Poatan foram, na sua maioria, dentro do UFC, criados contra trocadores e não contra lutadores da luta agarrada. E por isso, talvez, os números do Poatan estivessem maior do que deveriam estar. É um ponto que a gente pode passar a analisar, assim, ele tem números bons, mas contra quem? Contra strikers? Será que se for contra um grappler a gente não tem que dar um downgrade, diminuir um pouquinho essa expectativa de nocaute do Poatan? Eu acho que esse é um ponto que a gente pode aprender nessa luta com o Poatan, tá? A gente olhar a qualidade dos adversários para ver a geração, porque normalmente a gente olha o nível de competição. Pô, o cara só tá lutando pelo cinturão, tá no nível de competição mais alto. Mas nesse caso é um nível de competição específica. Ele tava lutando mais contra strikers e aí o striker dele tá aparecendo e brilhando mais contra strikers. Será que contra um cara da luta agarrada vai aparecer e brilhar tanto? Talvez tivesse dado mais atenção, por exemplo, na luta do Poatan contra o Blachowicz,
do que nas estatísticas gerais das lutas do Poatan, talvez tivesse ficado um pouco mais previsível que o Poatan talvez tivesse dificuldade de soltar o jogo dele, afinal de contas ele também não conseguiu nocautear o Blachowicz, né? E naquele momento, se ele não conseguiu nocautear o Blachowicz, talvez a gente pudesse prever que ele talvez tivesse dificuldade de nocautear o Ankalaev e desse um pouco mais de pontos aí para o Ankalaev, né? Olhando em retrospectiva, essa é uma coisa que eu deveria ter feito e que eu certamente farei nas próximas análises para tentar me tornar um analista melhor. Mas e vocês? Depois desse vídeo gigantesco expondo tudo que eu acertei, tudo que eu errei, o que tinha de diferente na minha análise do que aconteceu na realidade, o que vocês viram de diferente em cada luta? Comenta aqui nos comentários, vamos trocar essa ideia e nos fortalecer como comunidade, ficando cada vez melhores analistas para a gente gabaritar ainda mais eventos no UFC e fazer ainda mais green. É isso aí, gente. Um grande abraço para vocês, muito obrigado pela companhia, a gente se vê na próxima e até mais.